O estado de São Paulo teve o maior impacto positivo entre todas as unidades da federação sobre o volume de serviços prestados no Brasil no ano de 2024, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O setor de serviços teve aumento de 3,1% no país no período. São Paulo, com a taxa positiva de 4,5%, exerceu o impacto mais importante entre os demais estados analisados. Os dados mostram que São Paulo participa com 47,88% do total do volume de serviços prestados entre as 27 unidades da federação do país. Para falar do assunto com detalhes, recebemos o analista socioeconômico Jefferson Mariano, do IBGE. Jefferson, seja bem-vindo. Qual a explicação para esse aumento substancial no volume de serviços prestados em São Paulo? Agradeço o convite, né? Falando um pouco dos resultados do comportamento do setor de serviços, a pesquisa anual de serviços trouxe números muito positivos, né, do setor de serviços do Brasil e também do estado de São Paulo. Então, falando do estado de São Paulo, o que acontece? Como a pesquisa 50% do setor de serviços do Brasil corresponde ao estado de São Paulo, o crescimento do setor de serviços tem uma grande contribuição do estado. E o que explica esse crescimento? É que a gente tem uma comparação em relação ao ano anterior. Então, em 2023, nós vimos de uma recuperação, né, uma recuperação ainda um pouco lenta, e agora em 2024, uma retomada bastante intensa. Vale destacar alguns setores que são bastante importantes para a pesquisa e que têm uma grande concentração no estado de São Paulo. Então, o setor que teve um comportamento bem positivo foi o setor ligado às atividades de tecnologia e informação e comunicação. Então, esse setor ele teve um desempenho bastante positivo, né? Então, esse desempenho bastante positivo está associado às novas atividades ainda que continuam a surgir em plataformas, atividades ligadas à publicidade, em plataformas de internet. Então, esse setor teve um crescimento expressivo e, novamente, São Paulo deu a sua contribuição, né? Então, aí além do setor de tecnologia e informação, há também um comportamento positivo no segmento de turismo. Então, São Paulo tem uma presença muito grande na atividade turística do país, né? Então, o que ocorreu dentre os estados que tiveram crescimento no setor turístico, São Paulo foi o estado que teve um dos maiores crescimentos, né? Então, a cadeia turística tem atividades de alojamento e alimentação, tem atividades de segmento de hotelaria, né? Então, em função de São Paulo ser um polo de atração de inúmeras atividades, de atividades culturais, atividades de lazer, isso fez com que esse segmento tivesse um grande crescimento e também tivesse contribuído para puxar a atividade do segmento de serviços no estado de São Paulo. E aí, consequentemente, uma contribuição para o Brasil. Então, o que ocorre? Com todo esse crescimento que a gente observou em 2024 no segmento de serviços, há um desdobramento que é a própria questão da geração de empregos, né? O setor de serviços, dentre os segmentos das contas nacionais do país, é o setor que oferece mais empregos, tem mais capacidade de oferecer empregos. Então, o crescimento desse setor, ele contribuiu para o aumento do emprego no estado de São Paulo, o aumento do emprego, a queda na taxa de desemprego, né? E o que acontece? A tendência é que a gente tenha uma continuidade nesse processo, porque há um efeito multiplicador, né? Alguns desses investimentos que foram realizados nesses setores, ele deve ter desdobramento para os próximos períodos, e isso deve contribuir para a expansão do emprego no estado de São Paulo e aí, consequentemente, a redução na taxa de desemprego. Um outro aspecto que vale a pena destacar é a questão do rendimento, né? Então, isso tende a fazer também com que a gente tenha um aumento dos rendimentos, né? Ou seja, a massa de rendimentos no estado de São Paulo, ou seja, o volume de salários, né, oferecidos. Isso deve contribuir para o aumento do PIB do país, especialmente o PIB do estado de São Paulo. Muito obrigado pelas informações. Esta foi mais uma edição do Alesp em Ação. Fique ligado em tudo o que acontece nos 645 municípios paulistas. Até a próxima.